A quarentena prepara você. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Está em Atos, capítulo 7, do 20 ao 29. Quando Moisés tentou libertar o povo de Israel por suas próprias qualificações, as coisas não funcionaram. O propósito divino só é possível ser cumprido com o poder de Deus e à maneira de Deus. Quando Moisés descobriu isso, já tinha feito o que não podia fazer. Teve que fugir das consequências de suas atitudes. Foi para onde? No deserto, para um período de quarentena. Nesse caso, de 40 anos. Esse foi o tempo que ele permitiu ser esvaziado pelo Senhor de toda a ciência do Egito, das poderosas obras mortas do Egito e da eloquência das palavras do Egito. Se quisermos vencer no deserto, precisamos fazer dele uma quarentena espiritual. Todo semestre fazemos uma quarentena de 21 dias para sermos renovados pela palavra de Deus. Quem não faz do deserto uma quarentena espiritual não vence o deserto. Moisés saiu desse deserto a pessoa mais mansa da face da terra. Está em Números 12, 3. Aquele que era nervoso a ponto de matar um homem para que seu propósito se cumprisse, agora depois de 40 anos se esvaziando em uma quarentena, se tornou extremamente manso, como um homem de Deus precisa ser. Quando Moisés achava que agora, por não ter mais nenhuma das qualificações que tinha no Egito, e ainda por cima, sendo um senhor de 80 anos, estava acabado para cumprir o seu propósito. Deus pensava exatamente o contrário. Agora sim, ele estava qualificado para começar. Havia terminado o treinamento para que Moisés conhecesse a ciência de Deus, as obras vivas da graça divina e as poderosas palavras do Senhor Deus. E agora era a hora de abraçar a obra para a qual ele tinha sido chamado. A quarentena foi perfeita para Moisés e assim será para mim e para você. Reafirmando minha fé. Tudo que aprendi na vida natural não tem valor eterno, não tem peso de glória. Somente Jesus tem as palavras da vida eterna. E somente pelo poder de Deus é possível cumprir o propósito divino. Deus não vai depender do meu conhecimento para realizar o seu propósito em minha vida. Mas eu vou depender do conhecimento dele para cumprir esse mesmo propósito. Compromisso. Vou fazer todos os cursos que a igreja oferece a fim de renovar o meu conhecimento natural pelo conhecimento divino. Senhor Jesus, nós oramos nesse dia, Senhor, porque nesse tempo de quarentena, Senhor, nós estamos sendo transformados para sermos a imagem de Cristo. E nesses dias temos tido a oportunidade de aprender mais a Tua palavra. Não existe forma de conhecer mais a Cristo do que através de um relacionamento com a Sua palavra e com a oração. Muitos dizem que conhecem a Deus, mas não se entregam a um tempo de oração e um tempo de meditação da palavra. Só podemos entender como Deus pensa, como Deus é, como Deus age em cada circunstância quando nos relacionamos com Ele através da palavra de Deus. Quando lemos as Escrituras, então a nossa mente é mudada, é modificada, porque nós carregamos diversos conceitos, valores e princípios que são mundanos, e esses valores não têm poder de transformar a vida de ninguém. Carregamos princípios errados do casamento, carregamos princípios errados de liderança, carregamos princípios errados de como lidar com o dinheiro,
carregamos princípios errados de como educar os filhos, de como se relacionar com a família, de como agir no ambiente de trabalho. Nós carregamos valores que aprendemos desse mundo, valores naturais, valores que são muitas vezes pecados, que muitas vezes atraem condenação, atraem maldição sobre nós. Mas precisamos pensar como Cristo pensa. A palavra de Deus diz que precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ser renovados, e nós oramos nesses dias para que a nossa mente de fato seja renovada, que ao final dessa quarentena nos tornemos mais parecidos com Jesus, ainda mais. A palavra de Deus diz que Moisés foi transformado, porque ele foi se esvaziando de si mesmo, se esvaziando do seu ego, do seu temperamento, e foi sendo transformado, moldado pelo próprio Deus, até chegar ao ponto em qual Deus poderia erguê-lo e tornar um dos homens mais famosos de toda a Bíblia. Deus tem muitas coisas para realizar nas nossas vidas, no nosso temperamento, nos nossos sentimentos, a nossa maneira. Tem tantas pessoas que lutam para mudar, porque sabe que tem áreas que é difícil de conter, a ira, a raiva, o orgulho, tantas coisas que precisam ser mudadas, e ficam tentando lutar por si mesmas, tentando vencer a si próprias, vencer a carne, tentando vencer o próprio ego. Mas a palavra de Deus diz que somente no deserto, somente no momento a sós com Deus, que o nosso ego é quebrado, que o nosso orgulho é quebrado, que as fortalezas da nossa mente, da nossa alma caem por terra. É somente nos momentos que estamos a sós com Deus que o Espírito Santo vai tratando o nosso coração e vai nos enchendo com a sua presença, e o fruto do Espírito vai se manifestando através de nós. Nós desejamos que no final dessa quarentena saiamos pessoas completamente mudadas, pessoas completamente transformadas, pessoas para refletir a glória de Deus, pessoas que se tornem vasos vazios para que o Espírito Santo possa encher e liberar o seu poder, como o Senhor fez com Moisés, esvaziando, que o Senhor venha nos esvaziar nesses dias, esvaziar de tudo que nos atrapalha, de tudo que nos bloqueia, do nosso ego, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que atrapalha o processo, que atrapalha o propósito de Deus em nós, e que possamos receber o maná, que possamos receber aquilo que vem do alto, e possamos ser um grande instrumento nas suas mãos, em nome de Jesus.